modelo Rolon, que as pessoas também usam bastante, e esse daqui o Impasta, não é isso? Queria que a senhora falasse um pouco de cada um deles e qual é a maneira correta. A maneira correta de usar, doutora, pode influenciar no mau cheiro na axila? Pode influenciar, porque dependendo da maneira que como você aplica, você pode obstruir esses poros, que é por onde sai o suor, e você obstruindo, vai haver uma inflamação, irritação e pode haver uma piora. Tanto em relação à bromidrose, que é essa questão de mau cheiro, como a formação de cistos, de furúnculos, outros tipos de lesões na pele que pode ocorrer quando ocorre essa obstrução. Olha, então, você que está em casa, a dica, a maneira de usar o desodorante pode provocar esse mau cheiro, né, doutora? Pode trazer problemas. Eu gostaria que a senhora mostrasse aqui na prática para o telespectador qual é a maneira correta da gente usar o desodorante. A senhora pode ficar à vontade. Esse, nesse caso, seria o spray, né? Na verdade, o spray não tem tanto segredo, porque não vai haver tanto contato com a pele. Então, do spray, geralmente, a maioria, principalmente no caso do Rolon, você tem que passar no sentido dos pelos para você justamente não ocorrer essa obstrução. Como é que seria? Pode encostar? No caso do spray, seria mais ou menos, você pode passar ou assim no sentido dos pelos ou então de maneira circular. Maneira circular. Isso. Não precisa passar aqui nessa parte toda do corpo? Não, Tem é só nessa região das axilas. Porque o que acontece? O desodorante, ele tem substâncias para poder absorver a questão das secreções, tem um aroma para mascarar o odor e tem também, é diferente do antiperspirante, que na verdade a função dele é justamente obstruir esse poro, que é o que vai provocar complicações. Certo, então, doutora. Vamos aqui então para o Rolon também, que é outro modelo bastante usado hoje. O Rolon é o que está mais relacionado com a presença de furúnculos e outros tipos de foliculite, justamente porque essa região do desodorante, ele fica em contato permanente. Então geralmente as pessoas passam, o ideal é fazer no sentido do pelo, e essa bolinha aqui, na verdade, ela não é trocada, ela fica aqui. Então, geralmente, se você não tem cuidado, aqui pode estar transmitindo bactérias e pode estar levando ao mau cheiro, a foliculite, a furunculose também. Certo, e nós temos esse daqui também, a senhora pode falar um pouco dele. Aqui é a forma de pasta ou creme. Na verdade, em relação à forma de desodorantes, o que tem que prestar atenção é o seu tipo de pele. Porque o tipo de pele, pessoas que têm pele mais sensível, o álcool geralmente já dá uma irritação maior, geralmente em cremes, geralmente é o que tem menos, irritação, mas dependendo da consistência do creme, na hora de aplicar, pode também haver essa obstrução dos poros. Então também pode facilitar a formação dessas lesões, como a gente já comentou. Doutora, e desses três, qual seria o melhor para as pessoas que estão em casa usar, as pessoas que enfrentam esse problema? Existe o melhor deles ou não? Não, você tem que saber o tipo da sua pele específico para ser indicado o melhor. Então, pessoas de pele mais sensível geralmente tem mais irritações com esses desodorantes em álcool, em forma de spray. Então, geralmente seria mais indicado o tipo de creme. Então, quem tem a pele mais sensível deve evitar o spray. Isso, é exatamente. Vamos geralmente lá. Você tem que ver a questão da composição. O ideal é evitar, com perfume geralmente pode provocar maiores irritações. Você tem que procurar o desodorante específico para o seu tipo de pele. Pessoas que suam mais, pessoas que têm mais tendência a ter alergias, que têm a pele mais sensível, cada um com o seu tipo. Não é especificamente se é spray, creme, Rolon, você tem que observar mais o tipo de pele que a pessoa tem. E o creme seria para as pessoas que têm peles mais sensíveis? Isso, assim? geralmente termina sendo mais indicado, sim. Doutora, e até quanto tempo esses produtos eles conseguem segurar o cheiro da nossa axila? Depende muito de produto para produto. Tem produtos que prometem até em 48 horas, 78 horas, principalmente no caso de hiperidrose, produtos mais específicos. Mas geralmente é em torno de horas, então tem que haver reaplicação. Lógico que ele sozinho ele não vai segurar. Tem que haver o banho corretamente para poder estar aplicando. Não é simplesmente passar e achar que vai estar protegido. Né? Doutora, e o sabonete na axila do banho a gente pode passar, é correto? Pode. Não só pode, como deve. Tem que ensaboar principalmente essa região e principalmente com sabonetes antissépticos. Quem tem um problema de bromidrose, né? Quem tem um problema desse suor realmente fético, com mau cheiro. Porque o sabonete antisséptico ele vai diminuir a quantidade de bactérias dessa região. Então vai evitar que essa decomposição de bactérias entre em contato com o suor. Então evita o mau cheiro. Doutora, e o pelo? É aconselhável a gente retirar o pelo da axila ou não, homem e mulher? Na verdade, o principal fator é a higiene. Lógico que a presença do pelo, principalmente exageradamente, vai contribuir. Porque o suor ele sai por esse folículo piloso. Então, quanto maior a quantidade, se você não tem higiene dessa região, vai produzir mais bactérias e também vai piorar o quadro. Então, o conselho que a senhora daria para homens e mulheres que estão assistindo Vida Saudável? Principalmente durante o banho, lavar bem a região e ensaboar, de preferência, quem tem esse problema com sabonetes antissépticos mesmo.
Ok, então, doutora, aqui o telespectador também participa do Vida Saudável. Vamos ver qual é a primeira pergunta para a senhora? Doutora, a roupa da gente pode trazer cheiro nas axilas? Então, doutora, a roupa ela pode influenciar nesse cheiro forte? Pode sim, principalmente as roupas com tecido sintético. Então a gente dá preferência para roupas de tecido de algodão, que é o que vai absorver o calor e vai produzir menos esse suor excessivo e, consequentemente, esse cheiro mais forte. A gente pode usar a mesma roupa por mais de uma vez, doutora, sem lavar? Não, tem que trocar diariamente. Tanto questão de camisa como questão de meias, cuecas, sutiãs, calcinhas. Tudo tem que ser trocado. Tudo trocado. Principalmente nos dias que você terminar suando bastante. Né? A gente tem mais uma pergunta para a senhora, vamos ver? Doutora, cheiro forte da axila pega? Então, doutora, essa é uma dúvida, é um medo de muita gente, né? Aquela coisa de emprestar a roupa com um amigo, com um parente, pega assim fácil? Na verdade não pega, mas o cheiro ele pode impregnar na roupa por alguns minutos, algumas horas sim. Mas não é que a pessoa vá pegar a bromidrose ou mau cheiro a partir de ter usado essa roupa. Mas do mesmo jeito que um perfume, quando você dá um abraço, quando você veste uma roupa, você pode ficar realmente com aquele cheiro por algum tempo, o mau cheiro também isso pode acontecer sim. Mas não é que a pessoa vai pegar, mas a pessoa vai ficar sentindo o cheiro. Doutora, antes a gente estava falando da axila no primeiro bloco, e tem uma pergunta que eu esqueci que a gente não pode deixar de falar, em relação ao limão. Tem muita gente que usa e tem muita gente que comenta, mas essas receitinhas caseiras tem que ter bastante cuidado. Com limão principalmente, porque além de provocar irritação e alergia, pode inclusive manchar a pele. Sim. Principalmente em contato com o sol. Então, doutora, nada de limão na axila e nem nos pés, né? Para acabar com o mau cheiro. Não. Isso não existe, Existem outros tratamentos mais eficazes. Doutora, e falando nisso, o que é o chulé exatamente? Por que ele existe? O chulé é a mesma bromidrose, é o contato do suor com a presença de decomposição de bactérias. Então, a mesma coisa que acontece nas axilas pode acontecer realmente nos pés. Nos pés, como é a região que várias pessoas terminam suando bastante, usando sapatos fechados, é uma região que termina suando muito e, consequentemente, a presença de bactérias contribui bastante. Sei. E falando disso, doutora, qual é o maior erro que a gente comete que provoca o chulé? O maior erro é pessoas que insistem em ficar usando sempre os mesmos calçados, as mesmas meias, não botar para não deixá-los limpos e nem deixar arejados. E também é não enxugar direito os pés. Então aquela umidade em contato com o sol excessivo termina provocando realmente o chulé. Sapato fechado provoca mais o chulé, o aberto? O sapato fechado. Qualquer fator que você propicie para aumentar a umidade e o suor nos pés e a presença de bactérias vai piorar o chulé. Em relação aos sapatos, doutora, tem alguma dica? Como é que a gente deve usá-los para evitar o chulé? Tem que dar preferência para sapatos abertos, trocar realmente quando chegar em casa, botar em ambientes arejados, meias de preferência, trocar diariamente, preferir meias de tecido de algodão, realmente, e na hora de tomar banho, enxugar bem os pés, principalmente entre os dedos, para não esquecer. Doutora, e por que algumas pessoas que usam chinelos ou sandálias abertas, elas também possuem chulé? Muitas mulheres, por exemplo, a gente percebe, né? Acontece, porque na verdade todo mundo sua. Então existem algumas pessoas que suam até mais, que tem um problema de hiperidrose, que termina tendo esse suor excessivo, que não são provocados exatamente pelo fato de estar usando sapatos fechados. Então tem pessoas que mesmo descalças estão suando bastante. E essas pessoas têm tendência a ter uma bromidrose, um mau cheiro maior do que aquelas pessoas que suam menos, com certeza. Doutora, em relação aos sapatos e sandálias, o tênis também, o que a gente deve fazer em casa? Qual é a maneira certa de guardá-los? Deixar dentro do guarda-roupa, por exemplo, é errado? Não, é certo. Você só não pode guardar imediatamente quando tira. Você passa o dia calçado nele, que você termina suando, e chegar em casa e imediatamente guardar e deixar em ambiente fechado, isso não é correto. Você tem que deixar no ambiente mais arejado e se quando estiver sequinho, tudo ok, que pode guardar. Então bota ali na janela, na varanda? Na janela, na varanda, na área de serviço. Tem que procurar um ambiente, ou às vezes até mesmo no quarto, com a janela aberta, já ajuda bastante. A senhora falou do sapato, as meias também provocam chulé? Não é que elas provocam o chulé, mas elas facilitam principalmente se você usar de materiais que não absorvam a questão do suor. Então, se você usar de materiais de tecidos sintéticos, elas vão facilitar realmente a produção do suor, que vai facilitar a questão do chulé. Então, tem que trocar diariamente as meias e dar de preferência as de tecido de algodão. Doutora, para as meias, não vale essa regra do sapato que a senhora falou? Chegou, tira, bota para pegar um ar ali na varanda? Dependendo do caso, existem pessoas... Tem que botar para lavar, né? Quando as meias, principalmente. Tem que lavar realmente. E dependendo das pessoas, essa troca nem tem que ser diária. Às vezes tem pessoas que suam bastante, que tem que trocar até mais vezes durante o dia também. Às vezes tem pessoas que têm que andar com meia dentro da bolsa para estar trocando, pessoas que suam bastante.
É? Isso, porque aquela meia úmida com um sapato fechado, ela vai facilitar. Doutora, existe tempo para meias e sapatos eles serem usados? Por quanto tempo a gente pode ficar com esse sapato, essa meia em casa? Vai depender muito do tipo da pessoa e do tipo de meia e calçado, né? Principalmente, pessoas que terminam suando mais, terminam tendo uma validade menor, porque vai ter que realmente estar trocando com maior frequência. Muita gente tem chulé porque não cuida corretamente dos pés. De acordo com especialistas, a maioria começa a ter o problema por falta de alguns cuidados simples, que poderiam começar logo após o banho, como a doutora falou aqui agora há pouco. Veja aí na matéria. Nessa turma de estudantes, a Auriele é a mais conhecida. E adivinha por quê? A Auriele confessa que tem chulé e que às vezes é difícil esconder o problema. Hoje ela foi para a escola de sandália, porque o tênis teve que ser lavado com urgência. A estudante não sabe como tratar o problema. Acho que é por causa do fechamento que tem com a meia, fica muito abafado, então eu não cria chulé. Eu não uso talco porque ele coisa a meia. Ele corrói a meia, rasga a meia, e é meia todo mês, não pode. E aí quando calça o chulé, Aí fica fedendo. fede muito? Muito. E na sala de aula, os colegas não reclamam? Não, porque eu não tiro chulé na sala. Mas quando chega em casa? Aí sim. Segundo os especialistas, quem passa mais tempo calçado tem mais chances de ter chulé. Mas é possível cuidar corretamente dos pés e evitar o problema. Valéria segue todas as dicas do dermatologista. Todos os dias, por exemplo, ela vai para a escola com um sapato diferente. A estudante nunca teve mau cheiro nos pés. Toda vez que eu tomo banho, eu seco bastante os meus pés. Aí que eu calço a meia, eu passo pó também. Você nunca teve chulé? Não, Tem medo de ter chulé? tenho. Tenho muito medo, porque eu acho muito anti-higiênico. Essa podóloga ensina a maneira correta de proteger os pés e, assim, evitar o chulé. Após tirar os sapatos do pé, após um dia inteiro de trabalho, quando você for ao banho, você pega o sabonete, a esponjinha e lava bem, principalmente entre os dedos. Eu friso muito isso, lavar entre os dedos, porque é onde acumula muita sujeira e onde fica mais úmido. Depois do banho, secar bem entre os dedos e sempre o secador. E depois usar uma meia limpa, sempre limpa, nunca reutilizar.